paz, boa noite a todos. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é estar aqui, ó Deus, no templo, para ouvir a Tua voz, ó Deus, entoar louvores ao Senhor, ó Pai, aprender mais de Ti, estar em comunhão, ó Deus, com os nossos irmãos. Que nessa noite o Senhor venha continuar falando conosco, que a nossa atenção venha estar totalmente voltada, ó Deus, à Tua voz, ó Pai. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para falar, ó Deus, aos corações, ó Deus, de todos os que estão aqui, de todos os que ainda vão ver esse vídeo no YouTube, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 16, versículo 13. Nós vamos dar uma boa passeada aí por 1 Samuel, 2 Samuel hoje. 1 Samuel 16, 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Podem se sentar. Estamos no mês da visão da glorificação. E aí, quando eu vi esse tema, eu fiquei assim, Senhor, me ajuda a entender esse tema que eu não me recordava, pelo menos, de lembrar, de nós termos falado assim tão claramente, né, sobre isso. E aí eu falei, Senhor, olhei lá no nosso planner, eu falei, estou nesse mês aí, visão da glorificação, Senhor, me mostra, fala comigo. E aí domingo foi o primeiro dia, né? Logo de manhã o pastor já trouxe uma ministração sobre isso, e eu estava ali ajeitando as coisas do Dia das Mães, eu falei, não, deixa isso aqui, depois eu faço. Preciso ouvir a voz do Senhor e o pastor explicando para a gente ali o que Deus revelou a ele, né, através desse tema. E foi uma palavra abençoada. Se você não viu, perdeu, assista lá no YouTube. E também é o tema do Giavite, né? Quem já teve ontem já sabe, mas existem pessoas que ainda vão ter, né, aí durante o restante da semana. Então, visão da glorificação. Enquanto o pastor ia explanando ali, explicando, falando conosco sobre esse tema, uma pessoa, um personagem ali bíblico, né, me veio à mente automaticamente. Davi. E aí eu vou aqui comentando com vocês por que Davi me veio à mente. Um menino improvável que viveu um longo processo até se tornar rei de Israel. E mesmo assim, depois de se tornar rei, continuou carecendo da misericórdia, do perdão e da força de Cristo. Vou fazer um contexto aqui rapidamente desse texto aí que nós lemos de 1 Samuel. Israel vivia uma grande crise, né, espiritual. O rei, que era Saul, desobedecendo ao Senhor, não estava mais ali alinhado aos planos, aos direcionamentos do Senhor, desobedecendo, e aí Deus inicia ali um plano de mudança de trajetória daquele povo, através da vida de um novo rei, que foi Davi. Então Deus envia Samuel a ungir esse novo rei. Nós sabemos, né, que Samuel vai na casa de Jessé, e aí, cadê os filhos? Vários filhos homens, robustos, prontos para servir, mas não era nenhum deles. Era Davi, que estava cuidando das ovelhas, e era um menino, né? Na Bíblia não fala a idade dele, mas fala que era um menino que estava no campo. Quem pensaria que o novo rei seria aquele menino? Mas Deus já tinha um plano ali preparado para a vida de Davi. Mesmo que aos olhos, né, dos homens, ele fosse ali o último a ser pensado quando se pensasse numa lista de quem seria. Davi foi ungido por Samuel, mas não se tornou rei automaticamente. Teve um grande percurso
E nós ouvimos aqui o pastor falando domingo, né, sobre processos. Teve um grande processo da unção de Davi até Davi se tornar rei. Ele foi ungido, mas ele voltou para cuidar das ovelhas. Nada mudou externamente. Trago essa palavra externamente porque no mundo espiritual já estava concretizado. Sem coroa, sem trono, sem reconhecimento humano, mas espiritualmente algo já havia acontecido e Deus já havia declarado o futuro dele. A unção, né, através do óleo, foi ali derramada sobre Davi. E aí, grandes coisas aconteceram na vida daquele menino. Deus mostrou quem Davi seria antes que as pessoas ali, a olhos humanos, pudessem ver. Mas, como eu disse, havia um processo. Às vezes a gente ouve rapidamente, né, as histórias, e aí Davi foi ungido, se tornou o rei de Israel, mas que processo foi até ele se tornar rei? E eu trouxe aqui algumas passagens, pega a caneta e o papel se você quiser anotar, para ler ali com mais calma e pegar os detalhes. E, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu peguei aqui a Bíblia, peguei o tablet para estudar isso aqui, aí eu fui abrindo uma página, aí fui marcando. E aí chegou uma parte que eu falei, Senhor, eu nunca tinha ouvido isso aqui. Porque nós ouvimos muito, a gente vem no templo, mas como é diferenciado você pegar a Bíblia, principalmente de papel, né? Eu gosto de papel. Hoje eu estou com um tablet aqui, mas eu gosto de estudar com papel. E aí, como é bom você pegar e ouvir a voz do Senhor ali falando com você. E prova disso é que diversas vezes nós lemos a Bíblia e ouvimos a voz de Deus de formas diferentes. Então, uma parte aqui me marcou e quando eu chegar lá eu vou falar com vocês. Então, eu vou falar sobre esse processo de unção até a coroação. Então, Davi foi ungido, e aí, Saul, lá no palácio, começou a ser atormentado por um espírito, porque ele estava em desobediência. E aí, ele queria que alguém tocasse para ele. E quem foi essa pessoa? Que alguém no palácio falou, olha, eu sei de uma pessoa que toca a harpa e, assim, é uma bênção. Davi. Mandaram trazer Davi. Então, esse primeiro passo aí, rumo ao palácio, foi servindo a Saul. E ele estava servindo de uma forma tão abençoada que Saul o manteve ali por perto, não só tocando harpa, mas executando outras tarefas. Então, 1 Samuel 16 conta ali sobre essa parte de servir no palácio. Depois disso, lá em 1 Samuel 17, conta que Davi fez o quê? Algo que nós contamos muito para as crianças, derrotou Golias. Então, mais um passinho. Depois disso, Davi estava se destacando, já estava ali enfrentando outros povos, estava tendo sucesso, porque ele era ungido de Deus. Deus já tinha preparado toda ali uma trajetória para ele. E aí, isso trouxe uma inveja a Saul. E Saul via as pessoas ali super animadas e felizes pelas vitórias de Davi, e isso causou a ele essa inveja através de Saul. As pessoas o admiravam, né? E lá em 1 Samuel 18 conta que Saul começou a pensar em matar Davi. Depois disso, e por causa disso, Davi começou a ser fugitivo. Passou a ir de cidade em cidade, fugindo, porque estava sendo procurado por Saul com a intenção de matá-lo. E aqui vem um ponto que eu falei, Senhor, eu nunca tinha lido isso aqui. Lá em 1 Samuel 21, conta, né, sobre ele ir de cidade em cidade, buscando ali, né, seguir.
E em uma dessas cidades, lá em Gate, na Bíblia conta que, por causa do rei, porque o rei pensou o seguinte: ué, chega aqui Davi, aquele que estava vencendo diversos povos, um homem, né, forte de guerra, e cadê o exército dele? O que ele está fazendo aqui, na minha cidade? E por causa disso, Davi ficou com medo e fingiu-se de louco. Fingiu-se de louco, riscava os portões da cidade e até babava. Eu falei: Senhor, nunca tinha lido essa parte. Mas ele não estava louco, nós sabemos, né? Mas ele fez isso ali com uma estratégia. Depois, seguindo, e em todo tempo, Davi se mostra totalmente dependente de Deus. Dependente e o tempo todo consultando a vontade do Senhor. Depois, lá em 2 Samuel, Davi torna-se rei de Judá e depois, 2 Samuel 5, rei de Israel. Uma longa trajetória. A Bíblia não conta ali, né, quanto tempo foi isso, mas conta que quando ele foi curado rei, ele tinha 30 anos. Pensando que lá, quando ele foi ungido, era um menino, acredito que mais de 10 anos tenha decorrido aí durante todo esse processo na vida de Davi. Um longo processo. E nós sabemos que em todo tempo, mesmo Davi já sendo rei, ele buscava santificação no Senhor. Dia após dia, ele buscava isso. Mesmo ainda como homem errante, ele cometia pecados. Assim como ele fez, né, quando achou graça ali na Betseba, no banho, mandou matar o marido e cometeu aí um pecado e entristeceu o Senhor. Mas algo que me chamou muita atenção é que em todo tempo, mesmo errando e buscando a melhora, você lê ali que ele clamava e ele suplicava o tempo todo: Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda. Quando você ali lê em Salmos, os Salmos de Davi, é assim: Deus, me ajuda, socorro, eu preciso de ajuda. O tempo todo ele suplicava ao Senhor, porque ele sabia que Deus estava com ele e que Deus tinha grandes planos. Deus não levou Davi direto para o trono, mas levou através de serviço, de batalhas, de perseguições, caverna, porque ele também se escondeu numa caverna, mas o tempo todo através da dependência do Senhor. O maior milagre não foi fazer de Davi um rei, mas um homem segundo o coração de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de um homem imperfeito. O pastor falou sobre isso domingo, né? E no estudo também. Através de um homem imperfeito e limitado, mas ele sabia e cria que o ilimitado estava com ele. Grandes coisas foram feitas pelo Senhor através da vida de Davi. Muitos feitos que poderiam ser vistos como impossíveis, como derrotar Golias. Um menino enfrentando um gigante, temido por diversas pessoas, ninguém queria enfrentar, mas o menino enfrentou e venceu pela graça e para a glória do Senhor. A rendição e a adoração de Davi também em todo o tempo, nós sabemos que foi para a glorificação do Senhor. Através também de um reinado que o tempo todo transmitia a verdade de Cristo. Através da promessa que o Messias viria. Nós vemos em Mateus, né, ali na genealogia de Jesus, o nome de Davi. E Jesus foi a concretização dessa promessa. No domingo o pastor falou, né? Através de Jesus, através da ida de Jesus à cruz, nós somos justificados. Aleluia por isso.
Nós recebemos a oportunidade de sermos filhos, de buscarmos a santificação dia após dia e clamar ao Senhor, porque sabemos que somos limitados, mas que Ele se importa, Ele tem grandes planos para nós. Assim como Ele teve com Davi, Ele tem grandes planos para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Pode ser que aí durante esse processo role muito choro, muitos pedidos de socorro, Deus me ajude, preciso de ajuda para romper, não consigo sozinho, mas nós sabemos que Ele está conosco. Você tem buscado o Senhor nesse tempo de promessa, enquanto todas essas coisas estão acontecendo? Buscado forças no Senhor durante o tempo de espera? Pode ser que você esteja passando pelo deserto, ou escondido na caverna, ou sendo perseguido. O tempo todo, Deus está com você. E falar isso me emociona, porque é uma promessa que nós experimentamos todos os dias. O tempo todo nós sabemos que Deus está conosco. E por muitas vezes nós precisamos relembrar disso, nos lembrar. Porque pode ser que a gente se desespere, ou que se sinta incapaz, mas com a força de Cristo, nós somos fortes. Ele quer nos fazer vitoriosos, e a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que foi à cruz para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Você tem buscado aperfeiçoamento através da ação do Espírito Santo? Tem aberto o coração e declarado ao Senhor o quanto você precisa dele? Porque às vezes, durante situações da nossa vida, a gente se sente incapaz, mas a gente não declara isso. Falando para o Senhor através da oração, através da súplica, Deus me ajuda. Eu não consigo sozinho. Preciso da sua ação. E é em todas as áreas das nossas vidas, gente. Todas as áreas das nossas vidas, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer romper. Ele se importa com cada uma das áreas das nossas vidas. E por isso nós precisamos nos lembrar todos os dias. Se eu acordei, já é porque Deus tem um plano para esse dia. E que através de mim, as pessoas possam ver a glória de Cristo. A glória que é para Ele, somente para Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Pare para pensar se, assim como Davi, você está buscando esse socorro no Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. E nesse tempo, enquanto eles vêm, faça essa reflexão. Eu estou buscando no Senhor, estou clamando ao Senhor, estou todos os dias entregando todas as áreas da minha vida ao Senhor. Estou me lembrando que Ele se importa. Lá em Salmos 18:6, diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ele se importa com o seu clamor. E Ele quer te fazer vitorioso e vitoriosa. Lembre-se disso. Deus está comigo, sou mais que vencedor. Deus está comigo, sou mais que vencedor. Vai repetindo e pedindo ao Senhor para trazer isso à sua mente. E que sim, através de Cristo você é capaz. Ele é quem te fortalece. Sozinho, não dá. Mas com Cristo dá. E eu creio que nós
através do GeaVids, aqui no templo também, nós vamos ouvir cada dia mais testemunhos vitoriosos, porque Deus já nos fez vitoriosos por meio dele. Pare para pensar nisso. E se você precisa de ajuda em qualquer uma das áreas da sua vida, precisa de socorro, precisa da mão do Senhor sobre você, as mãos fortes e poderosas do Senhor, com proteção, com abrigo, vem à frente, nós vamos orar juntos. Porque assim como o pastor falou no domingo, todos nós estamos aqui buscando a santificação dia após dia. E todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor.